Eu tinha 25 anos quando me apaixonei por Eduardo, o marido da minha prima Isabel. O olhar dele era uma chama que acendia algo proibido dentro de mim, e mesmo sabendo que era errado, meu coração se recusava a se obedecer. Meu nome é Amélia, hoje com 80 anos, nascida em Santo Amaro da Purificação, uma cidadezinha no recôncavo baiano, onde o sol queima a pele, e os segredos pesam mais que o calor. Minha história é sobre um amor que não podia existir, a culpa que me perseguiu por décadas e as cicatrizes que aprendi a carregar. Não é uma história leve, mas é minha verdade, crua e cheia de dor. Prepare-se porque essa confissão ainda corta como faca. Se esse começo já mexeu com você, se inscreva no canal e ativa o sininho. Me conta nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Nasci em 1945, numa casinha de taipa em Santo Amaro da Purificação, uma cidadezinha encravada no recôncavo baiano, onde o tempo parecia arrastar os pés, preso no cheiro doce da cana-de-açúcar e no som das carroças rangendo nas ruas de pedra. O calor era tão intenso que a terra parecia pulsar, e o ar carregava o aroma de mato quente misturado com o dendê fritando na cozinha da minha mãe, Dona Raimunda. Ela fazia acarajé para vender na feira, e eu, com 5 ou 6 anos, ficava ao lado dela com os dedinhos gordurosos, ajudando a moldar os bolinhos enquanto o óleo chiava na panela de ferro. O cheiro do dendê subia, quente e vivo, e eu sentia ele grudar na pele como se fizesse parte de mim. Minha mãe cantava sambas antigos, com uma voz rouca que parecia carregar as dores e as alegrias de todos os santos. Amélia, você é meu sol, ela dizia, bagunçando meu cabelo com as mãos calejadas, mas macias. Eu sorria, com o coração leve, achando que o mundo inteiro cabia naquele quintal. Meu pai, seu Manuel, era cortador de cana, um homem de poucas palavras, com mãos grandes e olhos gentis que brilhavam quando me pegava no colo. Às vezes ele me levava para o canavial ao entardecer, apontava para o céu alaranjado e dizia: "Olha, filha, o sol tá te abençoando." Eu ria, sentindo o calor na pele, o cheiro de terra seca e cana cortada, acreditando que o mundo era seguro, que nada podia me machucar. Ele trazia mangas do pomar, maduras e doces, e me entregava como se fossem joias. Eu chupava a fruta até o suco escorrer pelo queixo, rindo com ele, um riso raro que aquecia meu coração. Éramos 4 irmãos. Eu, a segunda mais nova, sempre correndo atrás dos mais velhos, com os pés sujos de terra vermelha e o vestido remendado pela minha mãe. Brincávamos no rio Paraguaçu, mergulhando nas águas mornas, rindo alto enquanto as lavadeiras batiam roupa nas pedras e cantavam modinhas. O som da água corrente, o cheiro de capim molhado, o canto dos pássaros escondidos nas árvores, tudo isso era minha infância, um tempo em que o mundo parecia feito de sonhos. Santo Amaro era pequena, um punhado de casinhas coloridas espalhadas, ao redor de uma praça onde o povo se juntava para fofocar, tomar licor de genipapo e dançar nas festas de São João. Todo mundo se conhecia, como uma grande família. Tinha a dona Zefa, que vendia cocada na porta da escola, com um sorriso largo e histórias engraçadas que faziam a gente esquecer o calor. Ela me dava um pedaço de cocada branca, dizendo: "Pra minha menina mais doce." Tinha o seu Jorge, dono da venda, que me entregava balas de coco quando eu ia comprar farinha para minha mãe, com um rádio velho tocando Luiz Gonzaga ao fundo. E tinha a dona Lourdes, nossa vizinha, que fazia renda com uma paciência de anjo e contava histórias de amor que me faziam sonhar com um príncipe que eu ainda não conhecia. Eu passava horas no quintal dela, vendo os dedos dela dançarem com a linha, imaginando que um dia viveria um amor tão bonito quanto os que ela descrevia. A igreja era o coração pulsante da cidade, uma construção simples de paredes caiadas, com vitrais que jogavam cores no chão de madeira. Aos 8 anos, comecei a ajudar na catequese, varrendo o chão, arrumando as flores do altar, dobrando os panos brancos da missa. Padre Miguel, um homem velho de voz calma, contava histórias da Bíblia como se fossem contos de aventura, cheios de heróis e milagres. Eu imaginava Maria e José caminhando entre as mangueiras do nosso pomar e achava que Deus era um avô bondoso, sempre olhando por mim com um sorriso. Minha mãe dizia: "Amélia, seu coração é puro como o orvalho." Eu acreditava. Queria ser boa, fazer Deus sorrir. Como se cada prece minha fosse uma flor que eu colocava aos pés dele. Aos domingos, cantava no coral, com uma voz tímida mas cheia de fé, sentindo o som do órgão vibrar no peito. O cheiro de incenso, a luz colorida dos vitrais, o peso do terço nas mãos, tudo isso me fazia sentir mais perto do céu. Às vezes, depois da missa,
Eu ficava na igreja, olhando as velas acesas, imaginando que cada chama era uma prece atendida, que Deus me via, que Ele me amava. Mas nem tudo era luz. Meu irmão mais velho, Zeca, tinha um gênio que assustava. Brigava com meu pai por qualquer coisa, saía de casa batendo porta, voltava com cheiro de cachaça e olhos vermelhos. Minha mãe chorava escondido no quarto, achando que ninguém ouvia. Eu ouvia. Às vezes, me encolhia no canto do meu quarto, abraçada com meu travesseiro, pedindo a Deus para acalmar as coisas. Nem sempre funcionava. Dona Lourdes, a rendeira, também tinha seu veneno. Amélia, você é muito sonhadora, ela dizia, com um tom que parecia mais crítica que elogio. Eu não ligava. Sonhar era meu jeito de escapar, de imaginar um mundo onde eu pudesse ser mais que a filha de um cortador de cana. Escrevia historinhas num caderno velho, escondido debaixo do travesseiro, sobre o rio Paraguaçu, as mangueiras carregadas, o vento quente que balançava as palmeiras. Eram palavras simples, de criança, mas para mim eram um tesouro, uma forma de dizer o que eu sentia sem precisar falar. À noite, escrevia à luz de uma lamparina, com o cheiro de querosene queimando o ar, sonhando com um lugar onde eu pudesse ser livre. Aos 10 anos, comecei a perceber o mundo de outro jeito. Os rapazes da cidade, amigos do Zeca, me olhavam diferente, com sorrisos que me deixavam envergonhada. Eu sentia um calor no rosto, uma vergonha que não explicava. Minha mãe me deu um vestido novo, amarelo como o sol, para usar na festa de São João. Você tá ficando moça, Amélia, ela disse, com um sorriso que misturava orgulho e preocupação. Eu me sentia bonita, mas também exposta, como se o mundo tivesse começado a me enxergar demais. Foi nessa época que minha prima Isabel, filha da tia Margarida, virou minha sombra. Ela era 3 anos mais velha, alta, com cabelo preto comprido, que brilhava como a noite, e um jeito confiante que eu invejava. Isabel era minha melhor amiga, quase uma irmã. Passávamos horas conversando na rede do quintal, rindo, planejando o futuro. Ela queria casar, ter uma casa cheia de filhos, viver um amor como os das novelas de rádio. Eu queria ser enfermeira, ajudar as pessoas, ver o mundo além do recôncavo. Às vezes, deitadas na rede, olhávamos as estrelas, e ela contava dos namoricos que tinha na cidade. Eu ouvia, fascinada, mas com um aperto no peito, como se soubesse que meu coração ainda não entendia o amor. Aos 12 anos, comecei a ajudar na escola, corrigindo cadernos para Dona Clara, a professora. Ela era uma mulher magra, de óculos redondos, com uma paciência que parecia infinita. Amélia, você tem um dom para as palavras, ela dizia, e eu guardava aquelas palavras como um presente. Sonhava com uma sala cheia de crianças, ensinando elas a ler, a escrever, a sonhar como eu. Lia histórias para elas, contos de príncipes e florestas encantadas, e via os olhinhos brilharem. Escrevia no quadro com giz, sentindo o pó branco nas mãos, imaginando que um dia teria minha própria sala de aula. A igreja ainda era meu refúgio, onde cantava no coral e sentia Deus mais perto. Mas, aos 15 anos, tudo mudou. Isabel apareceu, em casa com um rapaz, Eduardo. Alto, com cabelo cacheado, olhos verdes que pareciam guardar um segredo. Ele era de Salvador, trabalhava como contador numa firma de exportação de cacau. Isabel estava radiante, dizendo que ele era o amor da vida. Dela. Eu senti algo estranho, um calor no peito que não explicava. Eduardo sorriu para mim, apertou minha mão e disse: "Então você é a famosa Amélia." Meu coração disparou. Era errado, eu sabia. Mas aquele olhar, aquele toque, plantou uma semente que eu não podia arrancar. E, naquele instante, sem saber, meu coração começou a atrair minha prima. E a mim mesma. Será que a Amélia conseguiria controlar esse sentimento proibido? Ou ele a levaria por um caminho sem volta? Aos 18 anos, eu era um poço de sonhos. Uma menina que acreditava que o mundo podia ser maior que Santo Amaro. Queria ser enfermeira, cuidar das pessoas, sair da cidadezinha e ver o que havia além do rio Paraguaçu. Passava as tardes na escola, ajudando Dona Clara com as crianças. Corrigia cadernos, escrevia no quadro, contava histórias que faziam os alunos rirem e sonharem. "Amélia, você leva jeito para ensinar", Dona Clara dizia, com um sorriso que me fazia acreditar em mim mesma. Eu ajudava as crianças menores, lia contos de fadas, ensinava a escrever o nome no caderno. Sonhava com uma sala cheia de alunos,
com um quadro negro onde eu pudesse escrever histórias, ensinar poesias, mostrar que o mundo era vasto e cheio de possibilidades. À noite, escrevia no meu caderno velho, escondido debaixo do travesseiro, sobre o rio que brilhava sob a lua, as mangueiras carregadas de fruta, o céu estrelado que parecia sussurrar segredos. Era um verso simples, de menina, mas para mim era uma forma de voar para longe, para um lugar onde eu pudesse ser livre. O cheiro de dendê da cozinha da minha mãe, o som das lavadeiras cantando no rio, o calor que grudava na pele. Tudo isso era minha casa, meu refúgio, meu sonho. Mas meu coração estava em guerra. Isabel e Eduardo estavam noivos, e ela não parava de falar dele. Ele é perfeito, Amélia. Quer casar na igreja, ter filhos, construir uma casa grande com quintal para plantar rosas. Cada palavra dela era uma faca, cortando devagar. Eduardo vinha sempre em casa, trazendo presentes para a família. Uma lata de biscoito amanteigado, um pano de prato bordado, uma garrafa de licor de genipapo que minha mãe guardava com carinho. Ele era gentil, falava com uma calma que parecia abraçar a gente, contava histórias de Salvador, de navios que chegavam no porto carregados de cacau, de ruas cheias de luzes e movimento. Eu ouvia fascinada, imaginando aquele mundo tão diferente do nosso. Mas o que me prendia eram os olhos dele, verdes, profundos, com um brilho que parecia me chamar. Às vezes, ele me olhava por um segundo a mais, e eu sentia um calor que não explicava. Era errado, eu sabia. Ele era o noivo da minha prima, quase um primo para mim. Mas meu coração não obedecia. À noite, escrevia sobre ele no meu caderno, sem dizer o nome, mas sabendo que cada palavra era para ele. Era meu segredo, minha culpa, minha alegria. Escrevia à luz da lamparina, com o cheiro de querosene no ar, e cada verso parecia um pedaço do meu coração que eu não podia dizer em voz alta. Minha mãe começou a desconfiar. Amélia, você tá muito quieta. O que tá te comendo? Ela perguntava com aquele olhar que parecia enxergar minha alma. Eu dizia que era cansaço, mas ela não acreditava. Mãe sempre sabe. Isabel também notava. Você tá estranha. Amélia, tá com ciúme de mim? Ela brincava, mas com um tom que me deixava nervosa. Eu negava, ria, tentando esconder o que crescia dentro de mim. Passei noites rezando, pedindo a Deus para tirar aquele sentimento. Mas parecia que ele não ouvia. Ou talvez eu não quisesse que ele ouvisse. Era como se o amor tivesse virado uma corrente que me prendia e me fazia voar ao mesmo tempo. Às vezes, lia meu caderno escondido com a lamparina quase apagando. E cada verso parecia um pedaço de Eduardo. O cheiro de querosene, o som do vento nas palmeiras, o calor da noite. Tudo parecia carregar ele, como se ele tivesse virado parte do meu mundo. Aos 20 anos, Isabel e Eduardo casaram. A festa foi na praça, com sanfona, zabumba e muito licor de genipapo. O ar cheirava a fogueira, e as luzes de São João iluminavam a noite. Eu era dama de honra, com um vestido azul que minha mãe costurou com tanto cuidado. Estava bonita, mas me sentia exposta, como se todos pudessem ver o que eu escondia. Durante a festa, Eduardo dançou comigo. Uma dança rápida, só por educação. Mas a mão dele na minha cintura, o calor do corpo dele, o cheiro de colônia misturado com o calor da noite, tudo isso ficou na minha pele. Você tá linda, Amélia, ele disse com um sorriso que me fez tremer. Eu abaixei os olhos, com medo de que ele visse o que eu sentia. Isabel ria, feliz, dançando com ele sem desconfiar. Mas eu me odiava. Como podia sentir isso pela minha prima, que era como uma irmã? À noite, na cama, chorei, pedindo perdão a Deus. Mas o desejo era mais forte que a culpa. O som da sanfona ainda ecoava na minha cabeça como uma música que eu não podia parar de ouvir. Comecei a ajudar mais na igreja, buscando paz. Arrumava o altar, limpava os bancos, cantava no coral com mais força, como se pudesse apagar o que sentia. Padre Miguel dizia: Amélia, sua voz é um presente de Deus. Mas eu não me sentia digna. Meu coração estava dividido entre a fé e aquele amor proibido. Eduardo e Isabel vinham todo domingo para a missa, e eu evitava olhar para ele. Mas, às vezes nossos olhos se encontravam e eu sentia ele me vendo de verdade. Era como se ele soubesse. Minha mãe me deu um terço novo, de contas pretas, dizendo: Reza, filha, Deus te guia. Eu rezava, mas as palavras pareciam vazias. O cheiro de incenso, o som do órgão, a luz dos vitrais, tudo parecia carregar
Eduardo, como se ele tivesse se misturado com minha fé. Na cidade, a vida seguia seu ritmo. Meu pai cortava cana, minha mãe fazia acarajé para vender na feira, Zeca bebia mais e brigava com todo mundo. Uma noite, ele chegou em casa e quebrou um prato gritando com meu pai. Minha mãe chorou e eu corri para o quintal com o coração apertado. O cheiro das mangueiras, que sempre me acalmava, dessa vez só trouxe mais lágrimas. No dia seguinte, fui para a igreja buscando consolo. Eduardo estava lá, sozinho, consertando um banco quebrado. Amélia, você tá bem? Ele perguntou, com aqueles olhos verdes que pareciam me desmontar. Eu disse que sim, mas minha voz tremia. Ele segurou minha mão, só por um segundo, e disse: Se precisar, eu te escuto. Meu coração disparou. Era errado, eu sabia. Mas aquele toque, aquele olhar, era como se ele visse a menina que eu escondia, a que sonhava, a que amava. Senti um calor que não explicava, uma mistura de medo e desejo. Saí da igreja correndo, com o terço na mão, rezando para Deus me salvar. Mas no fundo, eu sabia que já estava perdida. E naquele momento, um segredo começou a crescer. Um segredo que ia mudar tudo. Gancho de mistério. O que esse toque significava? Será que Eduardo sentia o mesmo? Ou Amélia estava sozinha na sua ilusão? Sua ilusão. Era 1967. Um domingo de chuva fina que deixava o ar pesado e o chão escorregadio. Eu tinha 22 anos. A missa estava cheia, o coral cantava um hino que eu amava. Ave Maria Puríssima. Mas eu só sentia Eduardo me olhando do banco da frente, ao lado da Isabel. Meu coração batia tão forte que achei que todo mundo ia ouvir. O cheiro de incenso misturado com a umidade da chuva enchia a igreja, e os vitrais jogavam cores fracas no chão de madeira. Durante o sermão, o padre Miguel falava de tentação, de como o coração pode nos levar por caminhos tortos. Cada palavra parecia um peso caindo sobre mim. Eu abaixava a cabeça, com medo de que alguém notasse meu rosto quente, minha respiração curta. Depois da missa, Isabel foi ajudar na quermesse, montando uma barraca de doces com outras mulheres. Eduardo ficou para arrumar os bancos, e eu estava varrendo o chão da igreja, tentando me manter ocupada, tentando não olhar para ele. Mas ele se aproximou. Amélia, você tá diferente. Ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. O cheiro de madeira molhada da igreja, misturado com a colônia dele, me deixou tonta. Tô bem, menti, mas minha vassoura parou no chão. Ele segurou meu braço com cuidado e disse: Eu te conheço, Amélia. Fala comigo. Meu corpo tremia. Era errado, eu sabia. Mas quando ele me olhou nos olhos, com aqueles olhos verdes que pareciam ver dentro de mim, eu não resisti. Nos beijamos ali, no canto da igreja, com o som da chuva batendo nas telhas. Meu coração gritava de alegria e culpa. O calor do corpo dele, o toque das mãos dele, o som da minha própria respiração. Tudo parecia me engolir. Quando ele se afastou, disse: Isso não pode acontecer de novo. Mas seus olhos diziam outra coisa. Saí da igreja com as pernas moles, o vestido grudado na pele por causa da chuva, o coração disparado. O cheiro de terra molhada da praça parecia me acusar, como se a cidade inteira soubesse do meu pecado. Guardei aquele segredo como uma ferida aberta. Evitava Eduardo, mas ele estava em todo lugar. Na casa da minha tia Margarida, nas festas de família, na missa de domingo. Isabel não desconfiava, mas me abraçava menos, como se sentisse algo sem nomear. Minha mãe percebia minha angústia. Amélia, o que tá te comendo por dentro? Ela perguntava, com os olhos cheios de preocupação. Eu dizia que era nada, mas ela sabia. Mãe sempre sabe. Minha irmã caçula, Rosa, também notava. Você tá tão quieta, Amélia? Tá apaixonada? Ela brincava, mas eu mudava de assunto com medo de que ela visse a verdade. À noite, sonhava com ele, com o beijo, com o calor do corpo dele contra o meu. Acordava chorando, rezando, pedindo a Deus para me salvar. Mas a culpa não ia embora. Escrevia no meu caderno versos tortos, cheios de dor e desejo, como se pudesse tirar ele de mim colocando no papel. O cheiro de querosene da lamparina, o som da chuva nas telhas, o peso do terço na minha mão, tudo parecia carregar Eduardo, como se ele tivesse se misturado com minha alma. Minha fé, que sempre foi minha força, estava tremendo. Eu me sentia suja, como se tivesse traído não só Isabel, mas Deus e a mim mesma. Dona Lourdes, a rendeira fofoqueira, viu. Não sei como, mas viu. Talvez tenha nos seguido,
Talvez tenha ouvido algo na porta da igreja. Na semana seguinte, a cidade inteira cochichava. A Amélia tá de caso com o marido da prima. As mulheres da feira me olhavam torto, virando o rosto quando eu passava. Os homens riam com malícia, como se eu fosse uma coisa suja. Minha mãe chorava em casa, com as mãos no rosto murmurando: "Como você pôde, Amélia?" Meu pai não. Olhava na minha cara. Zeca, meu irmão, me xingou de nomes que cortavam como faca. "Você envergonhou a família!" ele gritou, com o hálito cheirando a cachaça. Tentei explicar, dizer que era amor, que eu não queria magoar ninguém, mas ninguém queria ouvir. Era como se eu tivesse virado um monstro, uma estranha na minha própria casa. Até as crianças da catequese, que eu ensinava com tanto carinho, começaram a me olhar diferente, cochichando nas costas. Eu me sentia suja, como se o pecado tivesse grudado na minha pele. À noite tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia ter virado as costas para mim. O cheiro de dendê da cozinha da minha mãe, que antes me acalmava, agora me sufocava. O som do rio, que antes era música, agora parecia um lamento. Eduardo negou tudo. Disse que eu tinha inventado, que ele amava Isabel, que eu era uma menina, confusa. Cada palavra dele era uma facada. Eu acreditei no amor dele, e ele me jogou aos lobos. A cidade, que era meu lar, virou uma prisão. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma sombra do que já fui. Minha fé desmoronou. Eu me sentia um erro, como se Deus tivesse se enganado ao me criar. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me mandou embora. "Você trouxe vergonha para a família, Amélia. Não tem mais lugar para você aqui." Peguei uma trouxa com 2 mudas de roupa, meu caderno de versos e saí. Caminhei até a rodoviária, com o barro grudando nos pés, o cheiro de terra molhada, me sufocando. Chorei até não ter mais lágrimas. Na rodoviária sentei num banco frio com o vento batendo no rosto. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. O caderno de versos que ainda carregava era a única coisa que me lembrava de quem eu fui, mas também me lembrava do erro que me destruiu. Abri o caderno, li um verso e chorei. Por que ainda guardava? Aquilo? Por que ainda sentia ele na minha pele? Cheguei em Salvador sem um tostão. Dormi na rodoviária por 2 dias, com fome, com medo. O cheiro de maresia misturado com o lixo da cidade me dava náusea. Uma mulher, Dona Neuza, me viu chorando e me levou para casa dela. Disse que eu podia ficar se trabalhasse como faxineira. Aceitei. Era limpar, cozinhar, lavar roupa até as mãos ficarem vermelhas. Qualquer coisa era melhor que a rua. Mas a vergonha me seguia. No bairro, as fofoqueiras sabiam. "É a menina que se meteu com o marido da prima." Eu abaixava a cabeça, fingindo não ouvir. Minha fé estava morta. Eu me sentia sozinha, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para mim. À noite, lia meu caderno e cada verso era uma faca, uma lembrança do que perdi. O cheiro de maresia, o som dos navios no porto, tudo parecia me lembrar que eu não pertencia a lugar nenhum. E naquele vazio, uma verdade escondida começou a crescer. Uma verdade que eu não podia mais ignorar. O que Amélia faria com esse segredo? Será que ela conseguiria reconstruir sua vida? Ou a culpa a consumiria? Para sempre? Sempre. Em Salvador, a vida era um peso que eu carregava sozinha. Trabalhava na casa da Dona Neuza, limpando, cozinhando, lavando roupa até as mãos ficarem vermelhas e rachadas. O cheiro de sabão em pó misturado com a maresia do mar me lembrava minha mãe fritando acarajé, mas eu afastava a memória. Não tinha espaço para saudade. Dormia num quartinho nos fundos, com um colchão fino e uma janela que deixava o vento salgado entrar. À noite, os barulhos da cidade me mantinham acordada. O apito dos navios no porto, as vozes dos pescadores, o ronco dos carros passando na rua. Era tão diferente do canto dos pássaros de Santo Amaro, do som do rio Paraguaçu. Eu me sentia um pássaro com asas quebradas, preso num mundo que não era meu. O espelho do quartinho mostrava uma Amélia que eu não reconhecia. Olhos fundos, cabelo sem brilho, um vazio que parecia engolir tudo. Às vezes, ficava olhando meu reflexo, tentando encontrar a menina que escrevia versos, que sonhava com um futuro de enfermeira. Mas ela parecia tão longe como se tivesse ficado na cidadezinha, junto com o cheiro de terra molhada e o som das lavadeiras. Às vezes tentava rezar, segurando o terço de contas pretas que minha mãe me deu, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia tão distante, como se tivesse me esquecido.
Dona Neuza era rígida, mas justa. Trabalha direito, Amélia, que aqui ninguém te sustenta, ela dizia com um tom que misturava firmeza e pena. Eu obedecia. Limpava os móveis até brilharem, cozinhava vatapá e caruru que ela elogiava, lavava roupas até os dedos doerem. Mas às vezes ela me olhava com pena, como se visse a dor que eu escondia. Eu não contava nada. Tinha vergonha. No mercado, ouvia as fofoqueiras do bairro. Aquela é a menina que traiu a prima. Eu fingia não ouvir, mas cada palavra era um peso a mais, como se carregasse uma pedra no peito. À noite, sozinha, no quartinho, pegava meu caderno de versos e lia, mesmo sabendo que era errado. Cada palavra me levava de volta a Eduardo, ao beijo na igreja, à culpa que ainda queimava. Às vezes jogava o caderno no canto do quarto com raiva, mas no dia seguinte voltava a pegá-lo, como se fosse uma parte de mim que eu não conseguia soltar. Às vezes sonhava com ele, com o calor do corpo dele, com os olhos verdes que ainda me assombravam, e acordava chorando com raiva de mim mesma. Um dia recebi uma carta da minha mãe. Ela dizia que Isabel estava grávida, que Eduardo era um bom marido, que a cidade estava seguindo em frente. Pedia para eu não voltar, porque minha presença ainda era uma vergonha. Rasguei a carta e chorei até o corpo doer. Queria abraçar minha mãe, sentir o cheiro de dendê dela, ouvir ela me chamar de meu sol. Mas como? Eu era o erro da família. Decidi mandar dinheiro, o pouco que juntava limpando casas. Embrulhava as moedas num pano velho e mandava pelo correio, como se pudesse comprar o perdão deles. Nunca recebi resposta. O vazio crescia, e eu me afundava nele. Às vezes, deitada no colchão duro, imaginava minha mãe na cozinha, mexendo a panela de acarajé, e chorava até dormir. O cheiro de café que eu fazia de manhã era a única coisa que me lembrava de casa, mas até isso doía, como uma lembrança que eu não merecia. Aos 24 anos, conheci seu Antônio, um pescador do bairro. Ele era gentil, me dava peixes de graça, às vezes dizendo, "Pra minha menina mais bonita." Tinha 45 anos, era viúvo, com mãos calejadas de puxar rede e um riso que enchia o ar. Ele contava histórias do mar, de tempestades que enfrentou, de peixes que pareciam monstros. Ria alto, me fazia sentir menos sozinha. Um dia, me chamou para tomar um caldo de sururu na praia. Fui. Ele me tratava bem, me levava para ver o pôr do sol na praia, onde o céu ficava vermelho e o mar parecia infinito. Comecei a gostar dele, não por amor, mas por necessidade. Achava que ele podia me salvar do vazio, me dar um lugar onde eu pertencesse. Aceitei namorar. Mas no fundo, meu coração ainda lembrava de Eduardo, mesmo que doesse. Como podia sentir saudade de quem me destruiu? Eu me odiava por isso. Às vezes, olhando para o mar, tentava rezar, segurando o terço, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia tão longe. Às vezes, lia meu caderno, e cada verso era uma faca, uma lembrança do que perdi. Casei com Antônio aos 26 anos. A cerimônia foi simples, numa capela pequena perto do mar, com o som das ondas ao fundo. Olhando para o altar, lembrei de Eduardo, do beijo na igreja, da traição. Senti raiva, mas também um vazio que não explicava. Antônio era bom, trabalhava duro, me tratava com respeito. Tínhamos uma casinha com telhado de zinco, um rádio que tocava Luiz Gonzaga e uma rede na varanda onde eu descansava à tarde. Às vezes, dançava sozinha ao som do rádio, imaginando que era outra pessoa, em outro lugar, mas vivia pela metade. Meu corpo estava ali, cozinhando, limpando, sorrindo para Antônio, mas minha alma estava perdida, vagando entre Santo Amaro e o que eu podia ter sido. À noite, enquanto ele dormia, ficava acordada, olhando para o teto, pensando na minha mãe, no rio, nas mangueiras. O cheiro de maresia que entrava pela janela era a única coisa que me lembrava que eu ainda estava viva, mas até isso doía. Às vezes, pegava meu caderno e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma lembrança do que perdi. Uma facada que eu mesma me dava. E naquele silêncio da noite, uma nova vida começou a crescer dentro de mim. Mas com ela, veio um segredo ainda mais pesado. O que Amélia faria com essa nova verdade? Como ela enfrentaria o peso de um segredo que podia mudar tudo? Tudo. Aos 28 anos, minha filha Clara nasceu. Ela era minha luz, meu motivo para levantar da cama todos os dias. Tinha os olhos grandes e brilhantes do meu pai, e um sorriso que aquecia meu coração como o sol do recôncavo. Quando ela ria, com os dentinhos, aparecendo, eu esquecia a dor, pelo menos por um instante.
Antônio trabalhava no mar, saindo antes do sol nascer, voltando com o cheiro de sal na pele. Eu cuidava da casa e de Clara, fazendo brinquedos de conchas para ela brincar, costurando roupas simples para ela usar. Contava histórias do Rio Paraguaçu, das mangueiras carregadas, das festas de São João com fogueira e sanfona. Eram histórias que eu inventava cheias de magia para ela sonhar como eu sonhava quando criança. Mas nunca falava de Eduardo. Esse pedaço de mim estava trancado, como uma porta que eu não ousava abrir. Clara era minha alegria, mas também minha culpa. Olhava para ela e pensava no segredo que carregava, um segredo que ela nunca podia saber. Às vezes, quando ela dormia, pegava meu caderno de versos e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma faca, uma lembrança do que perdi. Às vezes, jogava o caderno no canto do quarto, com raiva, mas no dia seguinte voltava a pegá-lo, como se fosse uma parte de mim que eu não conseguia soltar. Conheci Dona Ivone, uma vizinha que vendia cocada na praia. Ela virou minha amiga, me ensinou a fazer doces para vender, dizendo: Amélia, você tem mãos de ouro. Passávamos tardes conversando, tomando café com bolo de aipim, enquanto o cheiro de coco ralado tomava o ar. O som do mar ao fundo, o calor do fogão, o aroma doce da cocada, tudo isso me trazia uma paz que eu não sentia há anos. Dona Ivone contava da vida dela, de um filho que perdeu pro mar, de um marido que a abandonou. Eu contava pouco, mas ela entendia. Amélia, você carrega um peso. Um dia você vai soltar. Ela dizia com um olhar que parecia ver dentro de mim. Eu sorria, mas não acreditava. A dor era parte de mim, como a pele. Às vezes, fazendo cocada, lembrava da minha mãe fritando acarajé, e o som da colher na panela me acalmava, como se fosse um eco da vida que perdi. Vendia doces na praia, e cada moeda que ganhava era uma pequena vitória. Uma prova de que eu ainda era capaz de criar algo doce, algo bom. As mulheres do bairro compravam, elogiavam, algumas até contavam suas histórias, de amores perdidos, de sonhos quebrados. Algumas sabiam do meu passado, mas não julgavam. Aprendi com elas que a vida não é sobre ser perfeita, mas sobre continuar. Um dia, recebi uma carta da minha mãe. Isabel tinha perdido o bebê, e Eduardo estava bebendo muito, brigando com ela. Minha mãe pedia para eu não voltar, mas dizia que sentia minha falta, que rezava por mim. Chorei até o corpo tremer. Queria abraçar minha mãe, sentir o cheiro de dendê dela, ouvir ela me chamar de meu sol. Mas eu era a vergonha da família. Continuei mandando dinheiro, embrulhado em pano pelo correio, como se pudesse apagar minha culpa. Nunca recebi resposta. À noite, enquanto Clara dormia, fazia cocada para vender no dia seguinte. O barulho da colher na panela era minha música, meu jeito de sobreviver. Cada doce que vendia era uma prova de que eu ainda podia criar algo que o mundo quisesse. Mas o vazio não ia embora. Às vezes, olhando para o mar, tentava lembrar do cheiro de terra molhada de Santo Amaro, do som do rio, mas era como se tudo tivesse desaparecido, como se eu tivesse perdido meu lar para sempre. Aos 30 anos, comecei a sonhar com Eduardo. Nos sonhos, ele pedia perdão com aqueles olhos verdes que ainda me assombravam. Acordava chorando, com raiva. Porque ele ainda vivia em mim. Tentei rezar, segurando o terço, mas as palavras não vinham. Minha fé estava morta. Dona Ivone me levou para uma capela pequena com um padre jovem e gentil que falava de perdão. Ele disse que Deus entende o coração humano. Mas eu não perdoava. Nem Deus, nem Eduardo, nem eu mesma. Às vezes, olhando para Clara, pensava: ela merece uma mãe que não carrega esse peso. Um dia, no mercado, vi Isabel. Ela estava magra, com olheiras profundas, o cabelo preso num coque frouxo. Me abraçou, chorando, e disse que meu pai estava doente, que Zeca tinha sumido. Pedi para ela me levar para Santo Amaro. Ela hesitou, mas aceitou. Chegando lá, vi meu pai na cama, fraco, com a voz rouca. Ele me olhou e disse: Amélia, me perdoa. Chorei, mas não respondi. A cidade parecia a mesma. O cheiro de dendê da feira, o som do rio, o sino da igreja. Mas eu não era mais parte dela. Tudo me lembrava de quem eu fui, mas também da dor que me tirou de lá. Senti o peso do passado, mas também uma faísca de algo novo. Talvez esperança, talvez raiva. Eu não sabia. Mas naquela volta, um nome do passado reapareceu. E com ele, uma verdade que eu não podia mais esconder. Quem era esse nome que voltou a assombrar Amélia?
E que segredo ela carregava que podia mudar tudo, tudo. Era 1977, e eu estava em Santo Amaro, na casa do meu pai. Ele estava morrendo, e eu não sabia o que sentir. Raiva por ele ter me expulsado, saudade da menina que ele chamava de filha, culpa por tudo que causei. Isabel me contava como a cidade mudou, a praça estava mais cheia, a igreja tinha um padre novo, o mercado estava maior. Mas então, ela jogou a bomba. Amélia, o Eduardo tá aqui. Meu coração parou. Ele estava morando na cidade, separado de Isabel. Dizia que tinha mudado, que trabalhava como contador numa cooperativa, que queria se redimir. Eu não acreditava. Homem como ele não muda. A raiva que guardei por anos subiu como fogo, queimando tudo dentro de mim. Sabia que precisava enfrentá-lo, nem que fosse para gritar a dor que ele causou. Era como se todo o peso que eu carregava tivesse um nome, e eu precisava olhar para ele uma última vez. O cheiro de dendê da feira, o som do rio, o calor do sol, tudo parecia me sufocar, como se quisesse me lembrar de tudo que perdi. À noite, deitada na cama da casa do meu pai, pensava no beijo na igreja, na traição, na culpa. Meu caderno de versos, que ainda carregava, parecia queimar na minha trouxa. Decidi confrontá-lo. Peguei um ônibus para a casa dele, levando Clara comigo, porque não tinha com quem deixar. O caminho era longo, o ônibus sacudia na estrada de terra, e eu olhava pela janela, lembrando de cada momento que me levou até ali. O cheiro de diesel me dava náusea, e o calor do assento grudava na pele. Clara, com 5 anos, brincava com um brinquedo de conchas, alheia a tudo. Eu segurava meu caderno como se fosse uma prova do que vivi. Cada página era uma lembrança, uma faca, uma culpa. No caminho, imaginava o que diria, como faria ele sentir o peso do que fez. Chegando na casa dele, uma construção simples com varanda, bati na porta, tremendo. Ele abriu mais velho, com cabelo grisalho, mas os mesmos olhos verdes que me enganaram. Amélia? Ele disse com um tom de surpresa que parecia verdadeiro. Não deixei ele falar. Você destruiu minha vida, eu disse, com a voz tremendo, mas firme. Você mentiu, me abandonou, me fez perder tudo. Contei como fui expulsa de casa, como chorei na rodoviária com o barro nos pés, como carreguei a vergonha por anos. Falei da cidade que me virou as costas, da minha mãe que sofreu, por minha causa do vazio que ele deixou. Falei do caderno de versos, que ainda guardava, e de como cada palavra era uma faca. Falei da menina que eu era, cheia de sonhos, e da mulher que me tornei, cheia de cicatrizes. Falei da rodoviária, do cheiro de maresia em Salvador, da fome, do medo, da solidão. Ele tentou explicar, disse que era jovem, que errou, que ainda pensava em mim. Mas as palavras dele eram vazias, como o vento passando por uma casa abandonada. Não curavam nada. Eu queria que ele sentisse o peso do que fez, que visse a mulher quebrada que eu me tornei por causa dele. Minha voz tremia, mas eu não parei. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse tomando de volta algo que ele roubou. Clara entrou correndo, com o brinquedo de conchas na mão. Mamãe, quem é esse homem? Eduardo olhou para ela, e eu vi um brilho nos olhos dele. Como se soubesse. Eu nunca contei, mas Clara era filha dele. O segredo que guardei por anos, que me queimava, estava ali, na frente dele. Meu coração disparou. Ninguém, filha, eu disse, puxando ela para perto. Saí da casa com as pernas moles, o ar faltando. No ônibus de volta, chorei. Não por ele, mas por mim. Por Clara, que nunca saberia a verdade. O peso do segredo parecia maior que nunca, mas também senti uma força nova. Eu não era mais a menina que ele enganou. Eu era uma mulher que sobreviveu. O cheiro de diesel do ônibus, o barulho do motor, a concha na mão da Clara, tudo parecia carregar essa força nova, como se o destino estivesse me dando uma chance de recomeçar. Naquela noite decidi que não ia mais carregar aquele peso, sozinha. Escrevi uma carta para Isabel, contando tudo. O amor, o beijo, a traição, a filha. Cada palavra era um pedaço de mim que eu soltava. Descrevi o momento na igreja, o calor do beijo, a culpa que me seguiu. Descrevi a rodoviária, o barro nos pés, o vazio que veio depois. Descrevi Clara, minha luz, e como ela merecia uma mãe que não carregasse esse peso. Mandei a carta sem esperar resposta. Era minha forma de gritar pro mundo que eu não era. O erro. Ele era. Quando voltei para Salvador, me senti mais leve.
Não era paz, mas era um começo. Olhei para Clara dormindo, com o brinquedo de conchas no peito, e prometi que ela nunca carregaria minha dor. O cheiro de café que fiz naquela manhã parecia diferente, como se tivesse um pouco de Santo Amaro, um pouco de esperança. Mas, naquela carta, uma verdade foi revelada. E com ela veio uma tempestade que eu não esperava. Como Isabel reagiria à verdade sobre Clara? Será que Amélia encontraria perdão? Ou a revelação destruiria o que restava da sua família? Os anos passaram, como ondas quebrando na praia, levando pedaços de mim e trazendo outros. Clara cresceu, virou uma moça forte, estudiosa, com um brilho nos olhos que me lembrava os meus quando criança. Casou com Pedro, um professor gentil, que trabalhava numa escola do bairro. Eles me deram 2 netos, João e Maria, que enchiam minha casinha de riso e bagunça. Contava histórias para eles, como fazia com Clara, sobre o rio Paraguaçu, as mangueiras de Santo Amaro, as festas de São João com fogueira e sanfona. Eram histórias que misturavam verdade e sonho para eles acreditarem que o mundo podia ser bonito, apesar de tudo. Mas nunca contei a verdade sobre o pai da Clara. Era uma ferida que guardei, como um nó que não desata. Às vezes, olhando para ela, via os olhos verdes de Eduardo, e meu coração doía. Mas ela era minha, só minha. Eu a protegia com cada pedaço de mim, com cada cocada que vendia na praia, com cada ponto que dava na roupa que costurava para as clientes. Às vezes, enquanto costurava, imaginava Clara correndo pelo quintal da minha infância, e isso me dava força. Às vezes contava histórias para os meus netos, e eles riam, com os olhos brilhando, como os meus brilhavam quando eu era criança. Às vezes fazia acarajé para eles, e o cheiro de dendê me levava de volta à cozinha da minha mãe, como se eu pudesse tocar o passado. Antônio morreu em 1985, de um problema no coração. Chorei, mas não como esposa apaixonada. Ele foi bom para mim. Me deu um lar, uma filha, mas meu coração nunca foi dele. Depois da morte dele, comecei a vender mais cocada, com a ajuda de Dona Ivone. Montamos uma barraquinha na praia e as pessoas vinham de longe para comprar. O som do mar, o cheiro de coco ralado, o calor do sol na pele. Tudo isso era minha nova casa, meu novo lar. Contava histórias para as clientes e elas riam, choravam, se abriam. Algumas sabiam do meu passado, mas não julgavam. Aprendi que a vida não é sobre ser perfeita. É sobre continuar, mesmo com cicatrizes. Cada cocada que vendia era uma prova de que eu ainda podia criar algo doce, algo que o mundo quisesse. O cheiro de café que fazia de manhã, o som do rádio, tocando Luiz Gonzaga, o riso dos meus netos. Tudo isso era minha nova fé, minha nova força. Um dia recebi uma carta de Isabel. Ela dizia que tinha lido minha carta, que perdoava, que entendia minha dor. Mas também dizia que nunca mais queria me ver. Você é minha prima, Amélia, mas Clara é minha sobrinha, não minha filha. Cada palavra era uma faca, mas também um alívio. Não sentia alegria, nem vingança. Só uma tristeza suave, como se finalmente pudesse soltar um peso. Minha fé nunca voltou, mas encontrei paz em outras coisas. No sorriso dos meus netos, no cheiro de acarajé que fazia para eles, no som do mar que parecia me abraçar. Minha vida não foi o que sonhei aos 18 anos quando queria ser enfermeira e ver o mundo. Mas foi minha. E isso era suficiente. Às vezes, olhando para o mar, tentava lembrar das mangueiras de Santo Amaro, do cheiro de terra molhada, do som do rio. Elas pareciam tão distantes, mas ainda estavam lá, como se dissessem que eu também podia brilhar. Às vezes pegava meu caderno de versos e lia, não com raiva, mas com uma tristeza suave, como se estivesse me despedindo da menina que fui. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo uma menina que amou errado, que sofreu, mas que lutou. Não. Perdoei, Eduardo, mas me perdoei. E isso mudou tudo. Se você está carregando uma dor, saiba que ela não é você. Você é mais forte que ela. Minha história é prova disso. Cada cicatriz que carrego é uma marca de que eu sobrevivi. O cheiro de dendê, o som do rio, o sabor da cocada ainda vivem em mim. Como pedaços de uma vida que não foi perfeita, mas foi minha. E eu a vivi com coragem. Cada cocada que vendi, cada história que contei, cada abraço que dei nos meus netos, tudo isso é prova de que eu não me rendi. E você também não precisa se render. O cheiro de café que faço hoje, o som do mar, o riso dos meus netos, tudo isso é minha vitória, minha vida, minha força. E mesmo agora, com o peso
Do passado, uma última escolha ainda me espera. Uma escolha que pode mudar tudo. O que Amélia fará com o resto da sua vida? Será que ela encontrará a paz completa? Ou o passado ainda guardará uma última surpresa? Se essa história te tocou, se inscreva e ativa o sininho. Aqui sempre tem história real para lembrar que ninguém está sozinho nesse mundo. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Amélia.